Boa noite, amados. Pai, seja com teu coração, no nome de Jesus. Sei que Samuel já fez os agradecimentos aqui, mas eu pessoalmente gostaria também de agradecer você que atendeu o nosso convite. Alguns eu convidei pessoalmente, né? Como meus irmãos aí, mis hermanos de mais lejos, com uma invitação cercana, né? Eu convidei alguns pastores também, pessoalmente, o pessoal do presbitério do Rio de Janeiro. Convidei a turma toda e é legal quando você vê que os irmãos atendem livremente. O pessoal de Curitiba quase na última hora, né? Mas, graças a Deus, todos chegaram e tem gente chegando ainda aí, pelo que eu vi, pelo que eu observei. Toda vez que a gente se reúne para falar sobre o tema pastoral, toda vez, sem exceção, um assunto ele sempre vem ao meu coração. Foi assim da última vez que nós ministramos aqui e vai ser mais uma vez nesse tempo. Qual o assunto que sempre sobe? É o tema relacionado propriamente ao pastor, a vida de quem apacenta. Eu sei que muitos dos problemas pastorais hoje estão apontados e colocados sobre as ovelhas, né? Toda vez que você encontra alguém apacentando, e não importa se tem o título de pastor ou não tem o título de pastor, normalmente o problema está sobre a ovelha, né? Mesmo quando você é um marido que pastoreia a família, dificilmente, raramente alguém para fazer uma avaliação do seu próprio serviço, né? Eu lembro, sempre me recordo bem de alguns ministérios, alguns homens e mulheres que passaram e ainda permanecem na nossa vida, quantos embates, quantos momentos de confronto, de ânimo, de repreensão, e invariavelmente as pessoas estão com os olhos postos fora de si mesmo. Raramente alguém consegue, antes de tudo, dizer assim: olha, eu quero avaliar primeiro a minha vida, Franco. Normalmente o cara vem apresentando, dizendo que o seu problema está fora dele. Quando conversamos agora, recente, sobre a possibilidade de fazer esse segundo encontro, aqui em Cabo Frio, eu falei com o Samuel, eu queria sugerir um tema. Na verdade, é sempre o mesmo tema, né? Mas eu quero dar um nome para ele. Qual é? Como não pastorear. Como não pastorear. E esse tema, ele tem uma base bíblica, né? Ele se encontra na primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Parece que Pedro, ele antes de falar sobre o que fazer, ele começa então a explicar como não fazer. Eu acho que na vida isso funciona bem com outras coisas também, né? Às vezes a gente quer ensinar uma coisa, fazer uma coisa, a pessoa está muito atrapalhada e a gente dá uma pausa e assim: primeiro eu vou falar do que não deve fazer. Então, anota aí, não é assim, não é assim, não é assim. Porque você vai eliminando as coisas, né? Você vai eliminando, que eu acho que é uma tarefa legal você sempre eliminar coisas que estão demasiado na tua vida, o que você está fazendo que está totalmente fora. Porque se está fazendo e não está de acordo com o plano de Deus, vai dar errado. Vai dar errado, ou para você ou para alguém. Vai dar errado, não vai dar certo, né? Então, a sugestão do tema é como não pastorear o rebanho de Deus. Ele está fundamentado nas declarações do próprio apóstolo. Mas antes mesmo de falar de Pedro, como me foi dada aqui a responsabilidade de começar o assunto, eu fiz uns slides, preparei uns slides para você me acompanhar, falando um pouquinho sobre o ministério pastoral dos tempos modernos ou pós-modernos, como você queira batizar aí. Tem gente que já é juráxico, né? Como alguém disse, adolessauro. Tem gente que já está pastoreando desde o século passado, né? E tem gente que começou a pastorear já nesse século. Começou a apacentar outro dia, alguns anos atrás, começou a tocar na vida das pessoas. Mas tanto os modernos quanto os pós-modernos, eles sempre
estão diante dos mesmos desafios. Eu peguei assim uns dados de um blog de um pastor chamado Philip Wagner, um pastor americano, que ele se manifestou no blog dele. Por quê? Porque ele ouviu, e pode colocar esse slidezinho aí primeiro, que o tal do Peter, que eu não sei qual a pronúncia certa, se é Drucker, vocês que mandam no inglês aí, qual é a pronúncia do sobrenome do Peter? Peter o quê? Drucker? É isso mesmo? Já está lá o slide lá atrás? Então é isso mesmo? O que esse Peter Drucker declarou? Ele é um guru, uma espécie de guru da liderança nos Estados Unidos, e ele disse que os 4 piores trabalhos, os mais difíceis trabalhos da América, de onde ele é cidadão, são exatamente o presidente dos Estados Unidos, que hoje que ocupa a vaga é o Barack Obama, não é isso? Reitor de universidade, diretor de hospital e, por fim, quem vem no 4º lugar? Pastor. Um cara, quem faz essa declaração, esse Peter aqui, até onde eu entendi, ele não é cristão, ele só está metido no meio do empreendimento. O pastor, que quando viu que estava em 4º lugar, ele se manifestou. E se manifestou o quê? Se manifestou no primeiro momento, ele disse assim, que não entendia porque que esse camarada colocou o pastor em 4º lugar, porque quando a gente fala de pastor, a gente pensa que o pastor deveria ser o melhor trabalho do mundo. E a Bíblia, coisa boa, ora, cara, apacenta pessoas, né? Prega, faz o que gosta. É assim ou não é assim? Ele faz o que gosta. Eu até peguei a cartinha inteira aqui, integral do cara, mas o pastor faz o que gosta. Então, num primeiro momento, o tal do... Opa! O tal do Filipe não concordou muito não, dizendo, olha, alguma coisa está errada. Ele até fez uma explanação que eu queria ler, da maneira que ele disse, né? Como ele estranhou. Ele diz assim, ó, essa afirmativa está equivocada, porque os pastores amam a Deus, amam as pessoas, oram por elas, levam-nos a uma fé pessoal em Jesus, ensinam a palavra de Deus. Vê os motivos do cara. Não está ali atrás, não. Portanto, deveria ser o trabalho dos sonhos. Deveria ser o trabalho dos sonhos. Já imaginou ele dizendo, pô, você poder ler a Bíblia todos os dias, ter tempo para orar, brincar, sair com a sua família, passear, coisa boa, né? Não deveria ser um trabalho difícil, deveria ser uma coisa mais fácil do mundo. Mas aí, eu acho que depois ele parou um pouquinho, olhou para a realidade americana, pegou os números, e aí ele dá uma virada. Você colocou a surpresa do pastor aí já? Então vamos para o outro slide que diz a explicação dele. Ele tem uma explicação, acho que ele parou, sentou, refletiu, disse assim, pô, cara, o negócio não é tão mole assim não, né? Ele é pastor também, ele deve ter feito... Por que esse cara chegou à conclusão que o 4º pior trabalho do mundo é ser pastor? Né? E ele então fez essa declaração dele aí, ser pastor é um trabalho o quê? Duro, e não é para os fracos. Eu acho que essa declaração dele está corretíssima. Por quê? Porque quando você olha para a Bíblia e vê a figura do pastor, você vai encontrar na outra face da moeda, a figura sempre de um guerreiro, de um lutador. É assim desde o pastor Davi, né? É assim, antes de Davi, quando Moisés faz a oração dele, porque quando Moisés descobre que Deus vai substituí-lo, e ele pede a Deus um homem substituto, não se assusta, eles fazem isso de vez em quando, para só acordar, galera. Isso é só para acordar, fica tranquilo. Quando Moisés ele descobre que vai ser substituído, ele faz uma oração, e na oração dele ele pede a Deus um pastor. Ele fala, Senhor, para que o teu povo não seja como ovelha por aí, dispersa. Não me acordo a palavra em castelhano agora, desparcida, uma coisa assim, desparcida, dispersa, ovelhas assim, no monte.
Para que tuas ovelhas não sejam assim, levanta no meio do teu povo um pastor. E aí Deus levantou quem? Quem lembra? Vocês estão, memória está minha fraquinha. Falou, baixou, a janta pesou. Levantou quem? Josué. Josué era, antes de tudo, um soldado, um guerreiro, um valente. Então a declaração, eu concordo com essa declaração do pastor. Depois você vê Davi, que também é chamado pastor de Israel, e você sabe que Davi é um guerreiro, é um valente. Depois você vê o próprio Senhor Jesus falando de que ele não é, de que ele era bom pastor, e que ele se comparou, ele disse que o bom pastor ele dá vida pelas ovelhas, que não é como o mercenário, que quando vê o lobo, o mercenário mete o pé, não é assim? Não ganho para isso, vou me mandar, por que eu vou me gastar nesse assunto? Não ganho para isso. O mercenário é um pastor profissional, o mercenário é um pastor que faz tudo que um pastor que não é mercenário faz igual. O problema é que um vive pelo salário, vive em função do salário, e o outro ganha o salário pelo que faz. É uma diferença, parece uma linha, parece confuso, mas tem uma separação. É assim, ó, uma coisa é você trabalhar para ter dinheiro, outra coisa é você ter dinheiro porque trabalha. Uma coisa é você fazer para ganhar, outra coisa é você ganhar porque fez. Eu não sei se você entende, mas tem uma linha tênue aí, ela é bem difícil de encontrar, mas ela está aí no meio. Tem gente que se motiva pelo mercenário, o alvo final dele é o dinheiro. E aí, quando tem que enfrentar o lobo, ele diz, não vale a pena, não ganho para isso. Entendeu? E quando alguém tem uma vocação, um chamado verdadeiro, ele vai até o final, e ainda que no final seja premiado ou não seja premiado, que ganhe ou não ganhe, ele está livre, ele está fechado, porque aquele é o chamado dele. Quantos me entendem assim? Amém. Então, ser pastor é verdade ser um guerreiro. Não é um trabalho fácil, é um trabalho duro. Realmente, o Felipe está certo. Ele diz que o trabalho pastoral tem desafios únicos. E muitos se desgastam. Tentando o quê? Tentando ajudar as pessoas. Porque o trabalho pastoral é de verdade ajudar pessoas, né? É socorrer, guiar, limpar. É sempre um trato com outra pessoa. Sempre assim. E muitos ferem suas famílias. Eu podia agregar o seguinte: muitos se ferem. Não apenas ferem a família, muitos se ferem nesse trabalho. Muita gente sai machucada nesse trabalho, né? Existem pessoas hoje que já estão jubiladas, né, aposentadas, e tem muita gente machucada que já, alguém diz, entregou a chuteira, não, como é que dá o nome? Quando o cara pendurou o cajado. O cara já pendurou o cajado antes da hora dele. O cajado dele já está pendurado, que você para mim não dá, esse negócio está difícil. E não é raro encontrar por aí alguém, você andando por aí, se você é uma pessoa que anda, é alguém que já um dia pastoreou, apacentou pessoas, e que diz, sai fora desse negócio, está amarrado, não quero nunca mais. É o mesmo medo que as pessoas têm da palavra discipulado. Tem muita gente ferida e machucada com o trabalho pastoral. Quando fala assim, vamos ser pastor, não dá para o cara. Bem, a realidade americana das congregações. Aí ele também expõe. É uma coisa legal que os americanos conseguem fazer. Eu acho que no Brasil é muito mais difícil ter um levantamento desse, né? Mas na América do Norte os caras são mais arrumados, mais ordenados em muitas coisas, e eles conseguem ter números, histórias, eles conseguem fazer esse levantamento com muito mais facilidade. E aí ele colocou a realidade americana das congregações. 85% das congregações americanas tem menos de 200 pessoas. Quer dizer, 85%. Apenas 15% tem mais de 200 pessoas. 60% tem menos de 100. Então, aí você tem esse lastro aí, né? De 25% mais de 100. E a congregação de tamanho médio nos Estados Unidos é de 89 pessoas. Ele colocou isso como problema, eu até colocaria isso como solução, porque Jesus falou que um pastor tinha 100 ovelhas. Então, ter pouca gente, eu não acho que é um problema ter pouca gente. Acho que é o contrário. Eu acho que o desafio, ele aumenta, né, à medida que aumenta as pessoas, né? Mas quando ele coloca isso aqui, a minha leitura é a seguinte, que muitos pastores se sentem frustrados porque não vê o rebanho se multiplicando. Então, muito da frustração é, pô, estou cuidando desses caras aqui e nada acontece, né? E eu penso que parte desse problema, qual é o principal problema? Eu acho que
vou falar do parte, não, vou falar do principal problema. Não é parte, é o principal. É que nós olhamos para as ovelhas e queremos sempre que essas ovelhas sejam assistidas. A gente nunca olha para as ovelhas como pastores. A gente vê ovelha, ovelha. Né? Tem gente que quando chega aos 30 já quer ajudante. Mas quer ajudante que venha de fora. Ele não vê ali dentro daquele grupo ali ajudantes. Ele não vê. Faz diferente de Jesus. Jesus olha para o próprio rebanho. Quando Jesus falou, rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores, Jesus não estava se referindo ao que estavam com ele. Ele estava se referindo às multidões que ele olhou lá fora e vendo as multidões como ovelhas sem pastor. Ele se compadeceu delas. Parecia um bando de ovelhas sem pastor, cansadas, exauridas. Mas ele, Jesus, disse, vamos rogar ao Senhor da seara. Ele não estava se referindo àquele grupo que andava com ele, amados. Aquele grupo ali era o grupo que potencialmente ia pastorear. Então tu vê, Jesus não está... Tem uma visão diferente da nossa. Então muita gente se frustra com o número. Por quê? Porque o cara ele quer ter 10 discípulos lá com ele, daqui a pouco ele quer ter 15, daqui a pouco ele quer ter 50, 100, mas ele nunca contempla essas ovelhas pais. Parece que é mais um problema de paternalismo do que de paternidade. Nós queremos, parece que as ovelhas sejam sempre nanicas, ovelhas sempre pequenininhos, sempre filhos, né? A gente não enxerga os filhos de verdade como pais. Então nós precisamos, então o problema está mais na gente. Eu acho que também esse pensamento dele aqui, americano, acaba sendo um pensamento, uma realidade também brasileira. Tem uma realidade americana também dos pastores. Qual é a realidade dos pastores? Bem, essa é mais dura. 90% dos pastores dizem que o ministério é completamente diferente do que aquilo que eles pensavam quando entraram no mesmo. Então, é uma frase antiga, mas eu acho que alguns jovens devem entender. Já ouviram aquela expressão assim, coloriram a pílula? Tem gente que nunca ouviu? Quem já ouviu essa expressão? Coloriu a pílula. Puxa, essa pessoa tem 3. Não, se bem que tem um jovem que levantou a mão, ele, Cristiano é jovem, cara. Coloriu a pílula, tu conhece, né, Cristiano? Coloriu a pílula para dizer o seguinte, tipo, o cara, ele me chamou para um negócio, mas de repente o negócio que ele me chamou não é, ele coloriu, ele disse que era um negócio, ele pintou uma coisa que não é. Então tem muita gente assim, por exemplo, nas Forças Armadas. Quantos militares tem aqui? Aí, tem uma galera aí. Às vezes o cara vai para as Forças Armadas porque, pô, viu o filme, viu o vídeo, né, cara? Aí chega lá, o cara, meu amigo, tu sabe escrever? Ele, sei, então toma essa caneta aqui, sai escrevendo o chão aí, limpa para cá, varre para cá. E o cara começa a ter essa frustração, né? Frustração. Sabe dirigir? Quando sabe dirigir, pega esse carrinho de mão aqui, vai dirigindo ali para aquele lado ali. Às vezes o cara vai numa expectativa e chega lá, não é aquilo, né? No filme da convocação, o cara está entrando dentro do helicóptero, ele está armado, ninguém fala para ele que ele tem que fazer faxina, que ele tem que tirar serviço no horário impróprio, ninguém diz para ele que é no frio, na chuva, isso não aparece, né? Eu sempre vejo esses filmezinhos, jovens e brasileiros, alistem-se, não. O cara vai, aí ele vê o vídeo, né? Tudo bonito, tudo funcionando, mas quando ele chega lá dentro, e eu estou falando das praças, mas tem oficiais aqui que pode dizer a mesma coisa. Eu tenho conhecido oficiais também das Forças Armadas frustrados e também não estão realizados. E eu estou falando qualquer outra profissão, tem muita gente que pode dizer assim, coloriram a pílula. E por que o pastor, a maioria, 90% dos pastores, dizem que coloriram a pílula para ele? Por que será? Por que será, irmão? Né? Eu entendo, por exemplo, o missionário, né? Hoje eu falei com a missionáriazinha que está lá no sul da Bahia, eu falei, poxa, pastor, não é mole não. Eu falei, filho, uma coisa é você estar dentro de uma estrutura, a estrutura te beneficia em muitos aspectos. Agora, outra coisa, meu irmão, é você ir para o campo e ali encarar o dia a dia do campo. Uma coisa é você fazer parte de uma comunidade de 1.000 pessoas. Puxa, meu irmão, outra coisa é você chegar e dizer assim, eu estou reunindo, quantos são? Somos uns 10. Parece que 10 não tem nenhuma credibilidade, né, cara? Que 10? O que é 10? Pô, esse negócio deve ser muito ruim, só tem 10, pô.
É ou não é assim? Aí o cara sai de uma realidade onde tudo é mais fácil, né, e vai para uma realidade, então... Mas se tratando do pastor, o que pode colorir a pílula dele? Como que ele foi enganado? Bem, aqui eu penso que nós precisamos trazer uma linha divisória. Qual é? Aqui, entre vocês, tem dois grupos bem distintos. Qual é? Um que tem um conceito de pastor na mente, que é o pastor que bota o terno, a gravata, que vai para o púlpito, que prega, que está lá, tá, faz seminário, que faz tudo, batiza, né? Só não faz crisma, né? Mas batiza, dá extrema-unção, não, ato fúnebre, faz o ato fúnebre, a extrema-unção é outra parada. E aí, aquele cara formatadinho, fez seminário, aí tem esse conceito, esse é pastor, né? Mas já tem uma outra galera, né? Estou vendo o Adriano balançando a cabeça assim, seminário metodista é bom nesse negócio, né? Tem uma outra galera que já tem uma outra mente, que já descobriu que pastorear não é isso. Pastorear é de verdade sentar, se relacionar, tocar as vidas, tirar o carrapicho, já descobriu. Então tem dois tipos aqui, né? Quando eu leio sobre os americanos, eu sei que esse negócio encaixa mais com o primeiro, né? Porque o modelo americano que esse cara está se referindo é esse pastor. Eu sei porque eu li o documento dele inteiro. Ele está se referindo a esse cara profissional, tal, que faz 200 mil coisas e tudo mais. Mas o outro grupo que já descobriu que é apacento, também tem muita gente machucada no meio dessa turma. Isso não eu comecei a pastorear diferente. Pelo contrário, esses que desceram o púlpito e começaram a tocar e ser tocado, parece que está mais machucado que o outro que coloriu a pílula, porque com a pílula colorida ou não, ele vai empurrando com a barriga, como o cara que está lá nas Forças Armadas. Vamos levar, vamos embora. Mais uma reunião, mais um evento. Chama fulano, chama Beltrano, e vamos embora tocando o troço. E o cara que está pastoreando no dia a dia, ele já não tem mais esses encantos. Ele sabe que é tudo ou é nada. Ou ele arregaça a manga e faz, ele já sabe disso aí. O que muitas vezes confunde esse cara, qual é? É resultados de outras pessoas, resultados que aos olhos deles são mais tremendos, né? Há 3 semanas, eu acho, 3 semanas, 4 semanas, não tenho mais a minha ideia, que a gente foi a Londres. Quanto tempo tem? 3 semanas ou 4? Esse dia que ele deixou a gente no aeroporto, esse dia para lembrar é ótimo, né? Foi um dia dele. Mas engraçado, os irmãos me chamaram para assistir um evento de uma igreja em Londres, com um evento de 25 mil pessoas, devia ter no local. Mas, segundo os pastores me informaram, 10 mil eram dali mesmo. Então, a Europa está vivendo, segundo eles, um grande avivamento. Isso em função de uma igreja que saiu da Austrália. Então, a igreja cresceu na Austrália, aconteceu, explodiu, e aí ganhou nome, né, a música muito forte e tal, aí começou a influenciar o mundo inteiro, aí está pipocando tudo que é lugar. Já me falaram que passaram lá no Chile, deixando lá uma sementinha também, quem quiser faça contato conosco. Então, a intenção deles é espalhar no Brasil todo. Eu estava falando com minha esposa, se fosse alguns anos atrás, por exemplo, a minha cabeça ficava dodói, porque eu ia chegar lá e ia ficar com a sensação de que eu não estou fazendo nada, alguns anos atrás. Eu sei que aquilo me faria mal, porque fazer discípulo da forma que quem está falando de tocar, parece que é uma coisa que nunca anda, cara. Parece que o negócio não acontece, sabe? Aí você olha para o lado, tem uma torre sendo edificada numa velocidade tão rápida, tu olha assim, pô, estou fazendo errado, não é possível, meu bolo não cresce desse jeito, né? Então eu falei, se fosse alguns anos atrás, eu estava com essa crise aí do meu bolo não cresceu. Por que o cara botou no bolo dele que explodiu? Entendeu? Mas graças a Deus, eu acho que eu fui no tempo certo de Deus, que eu pude fazer uma análise tranquila. Até os irmãos me chamaram para avaliar mesmo. Analisa, falei, o que você achou? Eu dei minha análise tranquila, em paz e tal, e voltei a mente para aquilo que eu sei que Deus me chamou para fazer, que não confunde mais minha cabeça. Entendeu? A coisa está muito clarinha, é isso que eu tenho que fazer. Agora, esse trabalho, amados, que alguns estão fazendo e estão começando, ele também é, para muitos, frustrante, e até alguns podem achar que a pílula foi colorida. Por quê? Porque o cara vê um grupo como aqui em Cabo Frio, tem uma galera lá de jovem, é lindo, maravilhoso. Amado, você não conhece a história desses irmãos. Tem que voltar no tempo, há muito tempo atrás, lá
na garagem do Samuel, ou lá naquele terraço de Gratini, ou lá naquele lugarzinho quente pra caramba que eles armaram lá, só Jesus na causa. Lá naquele lugar. Até quando construíram esse prédio, construíram com a intenção de reunir a igreja aqui, mas já tinha um entendimento melhor de igreja, porque graças a Deus nem coube. Terminaram a construção, a galera teve que ir lá para fora. Então não foi uma coisa assim também, não. Não foi um negócio que estalou o dedo e aconteceu. Tem muita crise, muita perseverança, muito investimento. Não é assim estala e vai. E quantos irmãos que estão aqui no meio dessa igreja, que já ouviram tanto do reino de Deus, que ainda não aconteceram. E outros que passaram e já abraçaram, e já frutificaram, que vieram até depois. Eu lembro de retiro com a igreja em Cabo Frio, ali, de a gente terminar de ministrar e pensar assim, vamos ter uma pausa. Aqui não tinha pausa. Saia para o almoço, era o almoço todo conversando, não é assim? É ou não é, Claudinho? Era o almoço todo, passava a tarde toda conversando, compartilhando para voltar à noite para ministrar de novo. O pessoal não estava interessado na reunião, eles queriam aquela fome, aquela coisa de Deus tremenda. Então isso tudo foi assim, tem uma história. Você diz amém ou não? Tem uma história, não foi um fermento de bolo, o cara, o Samuel foi ali, pegou um fermentinho, foi nada disso, tem muita pedra que foi quebrada, está quebrando ainda, né? E parece que quando multiplica as pedras, Jesus, tem misericórdia. Vou nem falar muito nesse assunto, não. Vai trocar, né? Eu acho que o problema está no O problema é o microfone. Graças a Deus que não é o pastor, né, cara? Mais uma dessa, ele vem aqui e troca o pastor, pô. Tá esculachando muita gente aí, dá licença, senta ali, toma uma aguinha. Eles também dizem que 70% diz que tem baixa autoimagem. Agora, do que quando começaram. Bem, eu não entendi bem esse negócio da baixa autoimagem, não. Mas eu entendo o seguinte, que parece que antes de começar o ministério, os caras tinham um conceito mais alto deles próprios, né? E quando tiveram que começar a fazer o trabalho deles, essa imagem, ela foi... Melhor que não tenha nenhuma autoimagem. Esse é o melhor, né? Para Jesus poder formar a imagem dele mesmo, toda a liberdade em nós. Parece que quando Jesus quer formar a imagem dele em nós, e a gente quer a nossa autoimagem, há uma briga aí, o negócio não anda, né? E, acho que o que cabe para nós é o que João disse, importa que ele cresça e eu diminua. Então, essa coisa não é tão... não vale a pena comentar muito sobre ela. Vamos falar das causas apontadas, isso vale a pena. As causas que esses camaradas apontaram, que esse pastor apontou, camarada não. A primeira qual é? Crítica. Cara, isso aqui é real. É assim, ó. A igreja, mesmo a igreja que está nas casas, como lá em Colina agora, que está sem celebrar 200 anos, em algum momento faz uma celebração. Mas mesmo quando não faz a celebração, a coisa normalmente funciona assim. Tudo que está errado, a culpa é do pastor. Pô, o som estava altão hoje. Pô, o som... Pastor é culpado. Ó, o pastor é culpado pelo som. O microfone que deu problema é culpa do pastor também. Não sei se você sabe disso. Estava atento a situação. O pastor... Tudo que não funciona, alguém joga na conta do pastor. Lá no Rio é do presbitério, né, Claudinho? Graças a Deus a gente faz parte de um trabalho plural e ali... Se bem que quando os caras querem jogar pedra também, eles separam um pouco, assim, acho que tem umas cabeças maiores que levam mais pedrada. Porque normalmente tudo que não funciona, a culpa é nossa. Ainda que, na verdade, a responsabilidade é nossa. Nós respondemos por tudo. Mas a culpa nem sempre é nossa. É como um chefe de família. Ele é responsável pela família, mas não é culpado de tudo, ou por tudo. Então tem coisa que ele não é culpado, realmente. Tem coisa que ele orientou para não fazer, fizeram de errado, deu errado, entendeu? Ele é responsável, mas não é culpado. Mas eu sei que os pastores sofrem com a crítica, o cara botou crítica aí, por quê? Porque o cara, eles vivem intensamente essa coisa do que tudo que está errado. E eu fico imaginando uma igreja que vive de eventos, que vive em função de reuniões, onde os erros aparecem mais. Misericórdia, a música não saiu boa hoje. O louvor hoje não fluiu. A culpa é dos músicos.
Mas o pastor tem que ver isso. Os muitos são fraquinhos. Nem interessa se o cara chegou aqui e brigou a semana inteira com a mulher. Entendeu? A semana inteira está cheio de problema. Ele quer chegar na reunião e quer que o louvor flua. Ele quer tocar, ele quer que tudo funcione. E quando não funciona, ele não para pensar que pode ser ele. Normalmente, alguém é culpado. Então, essa coisa da crítica é compreensível. Rejeição. Rejeição, aí funciona para todos os dois grupos. Funciona para a estrutura antiga e funciona para o cara que é líder na casa. Rejeição é assim. Se o cara saiu da tua cobertura, é mole. Quando a ovelha vai embora. Qual é a leitura de um pastor quando a ovelha vai embora? Qual é a leitura dele? Ele tenta explicar, diz assim, não, poxa, eu tentei apertar esse cara, ajudar, mas ele foi embora. Mas lá dentro dele, sabe o que fica? Cara, eu não te quero. Eu tenho outra pessoa melhor para fazer o teu trabalho, que pastoreia melhor a minha vida. Então, o pastor tenta lutar com essa rejeição, mas isso, na verdade, é muito difícil. Então, você fica imaginando um cara que saiu daqui e foi para ali. Por que ele saiu daqui e foi para ali? Ele já deixou o recado dele. Lá é melhor, meu filho. Lá é melhor. Aqui é ruim demais. Aqui não estou alimentado. E tem gente que fala isso na lata do pastor. Fala ou não fala? Comidinha está fraca aqui, meu irmão. Para caramba, vou ali que ali eu estou passando melhor. Mas anda na lata, sem dó. E aí o cara se sente o quê? Incapaz. Pô. Ele se sente rejeitado. Como pastor, como orientador, se sente rejeitado. Então a rejeição é uma realidade. A gente lida com isso direto. E aí ninguém está livre. Nem na estrutura antiga, nem na estrutura. Todo mundo lida com esse negócio em algum momento. Porque toda hora tem um discípulo que diz assim, não, eu estava orando e Deus me mandou ir para lá. E larga você a pé. Eu já vi alguns irmãos sofrendo bastante com isso. Sofrendo, né? Puxa, tentando explicar, tentando reverter o cara, entendeu? Eu sei quando o cara está livre, curado. Quando ele dá liberdade também às ovelhas. Até quando ele até anima, vai mesmo, irmão, vai em paz, Deus é contigo. Isso é com você e tal. Mas, no primeiro momento, é muito difícil lidar com rejeição em qualquer nível. Outra coisa é a traição. Traição dói muito. Eu não vou falar muito, não. Traição, todo mundo entende, em algum nível, como é, né? Como é que dói a traição? Como é que dói? E muitas vezes é porque alguém diz assim, pô, Franco, mas cara, já não tinha que estar esperando. Amado, a verdade é assim, traição, só para você entender, traição só é traição porque ela vem de alguém que você nunca espera. Se você espera, não é traição. Você não quer? Se fulano te traiu e te machucou, é porque você não esperava que ele fosse fazer. Agora, se você já estava com o pé atrás, não é traição, conversa. Você já estava esperto, já estava de olho. Você já sabia que o cara era traíra, estava dividido, já estava rachado, você já sabia. Então você já se preveniu. Mas quando você está totalmente desarmado, comendo um pão com ele à mesa, e ele se levanta contra você, aí dói. Porque você não espera. Você não esperava. E nessa história de igreja, principalmente chamada evangélica, o que não falta é traição. O que não falta é traição. A gente conhece a história do meio evangélico de marido e mulher, pastor e pastora, brigaram e dividiram a igreja, um apacenta de um lado da rua, outro apacenta do outro lado da rua. Na mesma rua existem duas congregações de um marido e de uma mulher que brigaram em casa e dividiram a igreja junto, e foi assim. Então essa história assim desse nível. Tem esse evangélico, parece que ele gosta de dividir, um negócio que parece que nasceu com o DNA de Lutero. O cara diz, não, briga, não deu, racho, abro o outro. Entendeu? E claro que ninguém diz isso, divido, vou embora, ninguém diz isso. O cara diz, não, é uma nova visão, é um novo ministério. O cara vai dando aqueles argumentos, mas tudo isso, para quem fica, soa como traição, soa como rejeição, é mau abandono, é horrível. É horrível. E quem sai, sempre sai por uma nova visão, né? Deus está me mostrando. E quem fica? Pô, fulano saiu, levou 300. Quem fica? O barco está afundando. Para o fulano sair, significa que nossa canoa está furada, vai afundar. Então quem fica debaixo daquele clima horrível de que, poxa, esse negócio está indo embora. O pessoal foi e a gente ficou.
Outra causa que eles apontam: solidão. Isso, para o modelo tradicional de pastor, é mais intenso, a gente sabe disso. É assim ou não é? O pessoal está só, o cara não tem amigos. Eu li o documento todo, o cara não tem amigo, não tem quem abrir meu coração. Aí fica só, tem medo de confessar o pecado para alguém, aquele negócio virar um problema na vida dele. Então ele fica está só, é uma pessoa solitária. Cansaço, outra coisa que o pastor também se queixa, uma causa, é cansaço. Depois a gente fala melhor sobre esse assunto. E frustrações e decepções várias. O cara chega a dizer que em um mês, raramente passa um mês sem ter problema com alguém na congregação. Pessoal, né? O cara ir lá pastorear o problema do outro, não. Esse é problema pessoal, problema contigo. Porque você é o culpado por tudo, você que é o problema. Então é um problema pessoal, né? E a gente sabe que existem estruturas onde o pastor é quase É errado o pastor ser um dominador, mas tem estruturas onde o pastor é um fantoche. O cara manipula o pastor tranquilamente assim, vai, faz isso, faz aquilo outro. Isso, exatamente isso. Eu lembro de uma vez um irmão que fez negócio com uma grande denominação lá no Rio, e aí o grupo lá não pagou a ele. Ele mandou um cobrador dele acertar as contas lá. E o cara foi lá cobrar a dívida, só que o cara que foi cobrar era cristão também. E quem recebeu ele foi o tesoureiro dessa denominação. Sentou com ele e chamou o pastor, quando soube da história, deu uma bronca no pastor. O pastor saiu na frente do tesoureiro, e aí ele chegou para o tesoureiro e falou assim: cara, por que você não é o pastor em vez dele? Ele falou: eu, pastor? Tá maluco, cara? Pastor aqui não manda em nada. Pastor aqui é um mero número, representante. O cara não tem autoridade nenhuma. Quem manda é quem domina dinheiro aqui. Aqui quem manda é tesoureiro. Sacou? Então a gente sabe que tem essas coisas, no meio evangélico, principalmente. Tem essa coisa feia. E tem os dominadores também, os caras que mandam em tudo, faz tudo, vira um ditador. E a gente parece que vive no meio desses extremos aí. Então, ou de um lado ou do outro, a coisa não é fácil. Você diz amém ou não? Deixa eu terminar esse tempo aqui falando de outros números contigo. 40% relatam um conflito com um membro da igreja pelo menos uma vez por mês, foi o que eu falei. 85% dos pastores dizem que seu maior problema é o quê? Eles estão cansados de lidar com pessoas, o quê? Problemáticas. Conversava com o Davi e Javier, e eu perguntei assim: e aí, amanhã vocês dão um relatório da igreja, falam um pouquinho da igreja de Colina conosco, tal. E aí, é que os dois são tão parecidos, vocês precisam ver como são parecidos. Né? Eles entendem, tá vendo? Meu português está bem compreensível. Eles são muito parecidos. É aquela coisa assim, só para você ideia como se parece. Um pegou um chá hoje e falou assim: ah, que delícia esse chá. E passou para o outro chá, horrível. Eles são parecidos. Mas aí, a gente estava falando, igreja sempre tem problema, sempre tem gente problemática. Mas aqui tem 85% se queixando dos problemáticos, né? Tais como, na estrutura, presbíteros, diáconos descontentes, líderes de louvor, as equipes de adoração, conselheiros e até pastores auxiliares, e agregar outros mais descontentes, né? Porque quando o cara começa a separar em vários ministérios, cada ministério tem uma queixa, né? O pessoal da dança diz que não tem o horário dele, a luz não está legal, não tem espelho para ensaiar, não tem roupa. Todo mundo tem uma reivindicação para fazer, né? Para fazer para Deus, mas tem que reivindicar alguma coisa. Isso tudo cai na conta de quem? Do cara lá do Heavy. 40% dos pastores dizem que eles pensaram em deixar seus pastorados nos últimos 3 meses. Ou seja, o cara já vem pensando, está sendo entrevistado, 40% dos caras nos últimos 3 meses, eu estava muito afim de sair fora. 70% dos pastores não tem alguém que eles considerem um amigo próximo, por isso estão sozinhos. 50% dos pastores, dos ministros, isso é a realidade dele lá, estão começando o ministério e não permanecem os que estão começando, não permanecem por quanto tempo? 5 anos, é o número. E 70% sentem o quê?
que Deus o chamou para um ministério pastoral antes de seu ministério ter começado. Então, Deus me chamou, eu fui. Mas depois de 3 anos de ministérios, apenas o quê? 50% se sente chamado. Ou seja, a metade de que atendeu o chamado já questiona o chamado. Eu não tenho chamado. E aí você diz assim, dureza, né? Mais de 1.700 pastores deixaram o ministério a cada mês do ano passado, isso nos Estados Unidos. 1.700 pastores deixaram o ministério. Tem um monte de pastor, ex-pastor aí, mano. No Brasil também. Embora essa aqui é uma realidade americana, no Brasil você já encontra pastor em tudo que é segmento. Tudo que é trabalho, o cara, tu vai falar, cara, não, eu fui pastor. Ou então, às vezes, o cara ostenta ainda também que é pastor, né? Sou pastor. Está pastoreando quem? Mal e porcamente a família dele. Não está pastoreando ninguém. Mas diz que é pastor, porque um dia levou um óleo na cabeça, um dia recebeu imposição de mão e diz que é pastor. Aí, pastor de quem? Não está pastoreando mais. Aí quando tu senta, tu vê que o cara está triste. Estou dando um tempo, não estou vendo isso aqui. Não, você está machucado, está ferido, você entregou a pasta, você não quer mais. 50% dos pastores sentem o quê? Se sentem tão desanimados que deixariam o ministério, se pudessem. Mas não tem outra maneira de ganhar a vida. Tem esse caso também. Tem gente que está no ministério, os caras, 50% é muita coisa. Pulei 3.500 pessoas por dia deixaram a igreja no ano passado. Alguém disse que no Brasil o número de desviados é maior que o número daqueles que estão nas fileiras. Estatística também. Porque quantos milhões somos agora de gospel? E nós, eu nem me considero parte dessa lista, eu estou em crise tão profunda há alguns anos que eu já descobri que eu não sou evangélico em vários aspectos. Não, de verdade, não sou. Não dá evangélico nesse contexto, nesse tipo. Primeiro, porque quando eu pergunto aos evangélicos quem somos, eles dizem, vocês são uma seita. Então, os caras nem nos aceitam como evangélico, porque dizem, não, vocês são uma seita. Aí nos chamam de seita na lata. Até no Chile é assim. No Chile também nós somos seita lá. Por quê? Porque nós não somos tradicionalmente aquele esqueminha, né, da escola dominical, a gente não tem uma estrutura parecida. Então, os caras olham para a gente que a gente é seita. Na lata, sem doer. É assim ou não é? É. Mas eu também, olhando um pouco para a religião evangélica dos dias atuais, do Facebook, os evangélicos da televisão, da mídia, eu olho assim e digo, cara, eu não sou evangélico. Eu também estou nessa coisa aí, nesse número aí complicado, entendeu? Porque eu não me sinto evangélico. Do jeito que eu vejo os evangélicos, eu não sou. Vocês sabem que tem um padre lá que me convida sempre para falar. Me convidou, inclusive, semana passada, eu não pude. Mas ele outro dia sentou, Deraldo estava comigo, cadê Deraldo? Deraldo estava comigo. Lembra, Deraldo? Ele falou assim, quem são vocês? O padre estava em crise, quem somos nós? Foi assim. Ele falou, eu sei a história de fulano, de Beltrano, de Ciclano, e foi pegando todas as histórias de todos os pastores que ele conhecia, até, foi ao movimento, até a Zaf veio de não sei de onde, conhece o movimento, mas vocês, quem são vocês? Eu falei, cara, tá dureza, essa pergunta tá difícil, porque nós também já não somos mais, não estamos enquadrados em quase nada disso aí. Esse montão de coisa a gente não se enquadra. Então, ai Jesus, tem misericórdia, é um desabafo aqui rápido. 50% dos pastores estão desanimados e deixariam o ministério. Se não fosse o quê? Se não fosse o fato deles estarem ganhando a vida ali. Isso é real. Isso é real. Inclusive, isso entre nós também acontece. Na obra, às vezes o cara está no campo, coisa e tal. Quando você diz para ele assim, cara, arruma um emprego, não vou te ajudar mais não. O cara deixa. Se ele arrumar um emprego, resolve o problema dele. Ele já deixa o ministério para trás. Porque você percebe claramente que a crise dele é assim, eu só estou aqui porque eu tenho um salário. Se tirar meu salário, eu não estou aqui. Se der um emprego para ele larga de mão as ovelhas. A gente já viu isso acontecer com outras pessoas. A gente ajudava um pastor lá em São Paulo. Cadê Fonseca? Aí a esposa do cara, o sogro dele morreu, deixou um negócio para a esposa, não foi? Deixou um cascalhinho para ela.
A hora que ele viu esse recurso na mão da mulher, acabou o ministério. Aí foi abrir negócio, foi abrir pizzaria, foi fazer outra coisa. Porque a hora que ele viu o dinheiro, aí tu vê que o negócio também está confuso para a banda de cá. E 45,5% dos pastores dizem que eles têm o quê? Depressão ou esgotamento, na medida em que eles precisavam parar e ter uma licença. E aí